Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai dar continuidade ao capítulo 2 do livro de Imunologia Celular e Molecular do Abbas. Tá? Então, no capítulo 2 a gente falou na aula passada sobre os fagócitos mononucleares e hoje a gente vai dar continuidade aos monócitos, né? Principalmente as células apresentadoras de antígenos, que incluem as fases mais diferenciadas dos monócitos. Então, monócitos são células derivadas da medula óssea que caem na corrente sanguínea e vão ser distribuídos, ainda indiferenciados, eles são distribuídos aos tecidos do nosso corpo. Tá? Então, uma vez que essas células chegam nos diferentes tecidos do nosso corpo, elas podem se diferenciar basicamente eu digo, assim, se maturam, né? Antes elas são células ainda um pouco imaturas, não sabem muito bem o que elas vão fazer. Mas quando elas caem nos tecidos do corpo, né, em diferentes órgãos, aí sim elas se diferenciam e vão basicamente se diferenciar em células dendríticas ou em macrófagos, tá? Células dendríticas têm um papel fundamental na resposta imunológica, os macrófagos também, e eu vou falar para vocês qual é esse papel, esse principal funcionamento de macrófagos e células dendríticas. Mas essas células têm certas diferenças entre si, e os macrófagos, pessoal, têm esse nome generalizado, mas existem nomes específicos para os macrófagos dependendo do tecido onde eles são alojados e diferenciados. Por exemplo, os macrófagos que vão se alojar nos tecidos hepáticos, né, com as células de Kampfer, ou então mesmo no tecido cerebral, né, como a micróglia. Tá? Ou então as células, os macrófagos alveolares, né, no tecido do pulmão. E assim por diante, pessoal. A gente não precisa saber de cor esses nomes, mas o que a gente precisa saber é a funcionalidade dessas células. Tá? Então, dando sequência ao capítulo 2, tá? Hoje a gente vai falar sobre as células apresentadoras de antígenos, que incluem os monócitos. Tá? E também as células apresentadoras de antígenos incluem um outro tipo de célula que não são monócitos, mas são os linfócitos, é um tipo particular de linfócito. Já adiantando aqui, eu brevemente falei nas aulas anteriores sobre os linfócitos, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o linfócito B, tá? Então, células apresentadoras de antígeno. O que são células apresentadoras de antígenos? Elas recebem esse nome e tem uma sigla para esse tipo de célula que é APC, ou célula apresentadora de antígeno, né? APC. Antigen Presenting Cells, do inglês, APC. Basicamente, elas entram em contato com o patógeno, até mesmo com a célula tumoral, né? Acabam digerindo esse patógeno, obtendo informações ou assinaturas particulares do patógeno que não tem nada a ver com o nosso corpo. E aí, essas células acabam compartimentalizando esses antígenos, que a gente chama antígeno, é a assinatura, é a característica do patógeno. Então, essas células compartimentalizam em bolsas citoplasmáticas essas assinaturas do patógeno, né? Um vírus, uma bactéria, um protozoário, né? Ou até um organismo multicelular, né? Organizam fragmentos de proteína, vamos deixar isso bem claro, né? Geralmente são proteínas e vão apresentar, vão expor na superfície das células dessas células, né? Eles vão expor essas assinaturas para apresentar principalmente para os linfócitos, principalmente linfócitos T, pessoal. Então, quando a gente fala de células apresentadoras de antígeno, células apresentadoras de patógenos, células apresentadoras de células tumorais, são células que apresentam o que precisa ser erradicado do corpo para os linfócitos T. Tá bom, pessoal? Basicamente, células apresentadoras de antígenos se relacionam com linfócitos T e se relacionam apresentando o patógeno, literalmente apresentando, né? Fazendo assim os cumprimentos, falando assim, esse aqui é o patógeno que você precisa lutar contra. Tá? As células apresentadoras de antígenos não têm uma função muito efetora, né? Elas não lutam contra o patógeno de uma forma muito eficaz. Quem malemar luta contra o patógeno é o macrófago. Tá? O macrófago ele digere o micro-organismo, né? Pega as partículas de proteína, apresenta para o linfócito T e dá uma mastigada no patógeno lá para eliminar o patógeno. Já a célula dendrítica não faz isso. Ela já pega o organismo mais ou menos morto, né? Já mais ou menos digerido, e pega essas proteínas e apresenta, mas de uma forma muito mais eficaz para os linfócitos T. A célula dendrítica, elas são chamadas de células apresentadoras de antígenos profissionais, são as mais eficientes
no processo de apresentação. Elas são rápidas, são intensas, apresentam grandes números de partículas proteicas para os linfócitos T, têm uma longa vida maior, elas se mobilizam, né, entre os tecidos e o sistema linfático de uma forma mais eficiente e atingem os linfócitos T que precisam ser ativados. Pessoal, é importante lembrar aqui que células T são dois tipos, células T CD4 e CD8. As CD4 são células T auxiliares, elas auxiliam, elas são os generais, sabe? Elas chegam no tecido, elas coordenam tudo ali. Elas veem que o macrófago, ele apresenta antígeno, mas não é muito eficiente para matar o patógeno ou a célula tumoral. Ele induz, ele ativa o macrófago para fazer isso, o macrófago fica mais letal. Tá? E a CD4, que é auxiliar, que ativa o macrófago, ela também recruta células CD8, que é o linfócito T mais eficaz. O linfócito T CD8 é o que chega para destruir tudo. Ele chega cheio de armas, assim, com armamento pesado, lá com bazuca, granada, metralhadora, sai secretando e atirando em todos os patógenos, tudo quanto é célula tumoral. Tá? Eles produzem o que a gente chama de granzimas B, as perforinas, granzima H, granzima Z, todas essas granzimas são todas granada, tudo que eles soltam ali para destruir os patógenos. Tá? Eles não organizam muita coisa não, eles só chegam quando o general chama, então são soldados. Então é importante vocês terem essa distinção, tá? Saberem que as células T auxiliares são as que recebem a apresentação, né, dos antígenos pelas células apresentadoras profissionais. Célula apresentadora profissional apresenta antígeno para o general, para CD4 auxiliar, tá? Agora, todas as nossas células do corpo apresentam antígenos. Todas apresentam. Imagina, se você tem uma célula do nosso corpo, uma célula somática, tá? Células do nosso corpo, que não são as germinativas, são as somáticas, né? Elas apresentam o antígeno quando o antígeno ou patógeno, o vírus, está lá infectando. Tá? Então elas estão apresentando, mas elas não saem dali. Tá? As nossas células normais do corpo apresentam o patógeno falando assim, ó, aqui tem vírus, aqui tem bactéria. Para quem? Para quem? Não é para o CD4. O CD4 nem está ali no tecido. É para o CD8, que lá no linfonodo já amplificou, já recebeu o comando do CD4 auxiliar. Então o CD8 vai se armar com as granadas, com as metralhadoras, vai cair na circulação, vai lá no tecido. Aí tá lá a célula epitelial, tá a célula óssea, não sei, tá a célula normal ali, a célula somática apresentando o patógeno, falou, é aqui. Aí o CD8 vai lá, ok, vou te destruir. Destrói para poder matar os reservatórios de infecção. Então todas as nossas células do corpo apresentam antígenos, mas não de uma forma profissional. Apresentam só para quem? Para o linfócito T CD8 chegar ali e exterminar o patógeno que está tomando conta da parada. Tá? Mas as apresentadoras profissionais são as que saem do lugar. Elas não ficam lá no tecido boiando. Elas saem do lugar, elas vão para os órgãos linfóides apresentar para os generais, aí o general organiza a resposta e manda CD8. Tá bom? Então as profissionais são macrófagos, diferentes tipos de macrófagos, células dendríticas, diferentes tipos de células dendríticas e células B. Quais são os tipos de células dendríticas? Basicamente as células dendríticas clássicas, tá? As clássicas são as que saem do tecido, caem na corrente, na circulação linfática, vai lá para o linfonodo e apresenta para os linfócitos T, tá? Essas são as células dendríticas profissionais clássicas. Existe um outro tipo de célula dendrítica, as células dendríticas plasmocitoides, tá? Que basicamente têm um comportamento similar, mas elas são mais eficazes para fazer esse tipo de apresentação quando o tipo de resposta precisa ser para vírus, tá? Então as células dendríticas plasmocitoides, elas apresentam o antígeno para os linfócitos T, mas elas também, quando estão ativadas, elas secretam um título alto de uma substância chamada interferon do tipo 1, que é uma substância que tem um poder muito forte antiviral. Tá? Tem uma atividade antiviral fortíssima. Interferons do tipo 1, produzidas por células dendríticas plasmocitoides. Tá? Então esse tipo de célula já é uma célula um pouco mais efetora. Não apenas apresenta para linfócito TCD4, mas também já secreta umas coisas ali que mata vírus, ou que destrói, né, os reservatórios de infecção. Existem também as células dendríticas inflamatórias.
tá? Geralmente, num contexto de resposta imune contra o câncer, essas células dendríticas inflamatórias não apenas apresentam o antígeno para o linfócito auxiliar, mas elas se ativam e auxiliam o linfócito T auxiliar também como? Secretando substâncias. Então elas secretam substâncias na corrente linfática, na corrente sanguínea, para poder estimular o processo inflamatório, tá? São citocinas do tipo IL-12, né, e TNF e assim por diante. Vou mostrar com mais detalhes mais para frente na organização das respostas imunes para cada tipo de patógeno. E também existem as células de Langerhans, que são as células dendríticas já residentes na nossa pele, tá? Então são exclusivamente da pele, do tecido cutâneo, de uma linhagem precursora que é o monócito, tá? Então as células de Langerhans, elas já estão lá no tecido, né, esperando para ter algum patógeno infeccioso ali na pele, já pega fragmentos desse patógeno, apresenta eficazmente nos órgãos linfóides. Existe um outro tipo particular também de célula apresentadora, que é o linfócito B, pessoal. Então, células B, que são linfócitos, não são monócitos, tá? Então, elas são da linhagem linfóide. A célula B são geralmente as células que estão responsáveis para produzirem anticorpos, tá? Então, essas células B, elas também têm a capacidade de pegar partes do antígeno, ou partes do patógeno, e apresentar para quem? Também, para linfócito T, tá bom? Então, sempre quando vocês escutam falar assim, uma célula apresentadora de antígeno, está apresentando patógeno. Para quem? Geralmente, em sua maioria, é para o linfócito T. Até o linfócito B apresenta para o linfócito T. Principalmente nas respostas imunológicas humorais. O que são respostas humorais? São respostas que acontecem no sangue. Quando tem algum tipo de infecção no sangue, o que é mais eficiente para poder neutralizar patógeno no sangue? Anticorpo. Anticorpo é o que está em título alto circulando no sangue. A gente precisa de anticorpo para neutralizar o patógeno que está no sangue circulando. Então, o linfócito B, ele apresenta o patógeno para o linfócito T lá no linfonodo, nas regiões foliculares do linfonodo, né? Nas zonas de células T, onde tem célula T ali. Então o linfócito B está apresentando antígeno ali. Aí o linfócito TCD4 vai ver isso aí e vai falar assim, ok, eu não luto contra antígeno ou patógeno que está no sangue. Isso aí é a sua função. Mas obrigado por me apresentar. A forma como você deve lutar contra esse patógeno é assim, produz esse tipo de anticorpo. Aí o linfócito B aprende, sai fora ali do linfonodo e sai secretando anticorpo no sangue. E existe um outro tipo de célula dendrítica chamada célula dendrítica folicular, tá? Essa célula dendrítica folicular, geralmente ela não vem de um monócito lá da medula óssea, como eu falei no comecinho da aula. A célula dendrítica folicular, geralmente, ela já tem uma origem no linfonodo. Ela fica ali alojada, já desde o princípio da formação do organismo, ela fica no linfonodo. Qual é a função dela? Bom, o próprio nome já diz, folicular, fica dentro do folículo, lá no linfonodo, né? O folículo são as zonas de linfócitos B. Então, o que elas estão fazendo? Elas estão recebendo o antígeno, né? O antígeno que caiu na circulação sanguínea, elas pegam esse antígeno, processam esse antígeno e apresentam para o linfócito B. Aí o linfócito B entende que existe um antígeno para lutar, mas ele não sabe como lutar. O linfócito B precisa produzir anticorpo, mas não sabe nem qual tipo de anticorpo precisa produzir. Aí o linfócito B se comporta como uma célula apresentadora. Fala assim, pera um pouquinho, eu preciso de ajuda do linfócito T pelo menos, né? O T é o general. Então eu vou ter que apresentar também. Então ele exerce essa função de apresentação, o linfócito B, justamente para pegar a informação do linfócito T e lutar. Mas quem apresentou o patógeno e o micro-organismo para a célula B inicialmente, quem foi? Foi a célula dendrítica folicular, que fica ali no linfonodo ou no baço também, nas zonas foliculares onde tem linfócito B. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. A próxima aula a gente vai falar mais focada nos linfócitos para finalizar o capítulo 2. Mas se vocês tiverem alguma dúvida com relação às células apresentadoras de antígeno, por favor, deixem aí no espaço do canal, né, nos comentários, que eu tenho o maior prazer de vir aqui responder na próxima aula. Um forte abraço para vocês. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, deem um like, se inscrevam e compartilhem. Até a próxima. Tchau, tchau.